Vamos lá, estamos ao vivo. Estamos ao vivo hoje, uma live um pouco mais tarde, para ver quem que tá focado aí. Não é esse o foco. O foco é na preparação da live. Quando a gente está mais tempo se preparando, a gente diminui o nosso medo, diminui a nossa dúvida, aumenta a nossa certeza. Alguns pontos de evolução aí têm que ser notados, têm que ser analisados. Nayara, bem-vinda aí. Roberta. Então, o que a gente continua a partir do assunto de ontem, eu tô com uma... Isso aqui era difícil, tô mostrando para vocês aqui algo que vale a pena ser comentado. Ó. Já faz parte do processo de aprendizado meu aqui das lives. Essa agenda é super nova, fiz pouquíssimas anotações. Agora eu tô tendo que anotar, tô tendo que me preparar, tô sendo puxado a isso. Porque o compromisso é a qualidade de conteúdo crescente. Então vocês estão tendo a oportunidade de acompanhar bastidores, inclusive, aqui. Para quem quiser contextualizar um pouco mais a ideia. Se a gente está falando do conflito, a gente falou ontem, entre cérebro e alma, a alma querendo voar com o ser e levar ele nas alturas, e o cérebro brecando a proposta, por escassez, por medo e por tudo mais, como é que fica a experiência da vida daquela pessoa? Ela vai ter uma vida baseada em opiniões ou ela vai poder efetivamente contar uma história da vida dela? Ela foi protagonista da própria vida? Ou ela passou a vida contando histórias dos outros? E ainda mais, dá para analisar o tipo de vida que a pessoa quis ter. O eixo narrativo da vida da pessoa é uma das aulas do curso de psicologia do Ítalo. Se é o eixo que busca prazer e minimização da dor e está buscando prazer, ou se é um eixo buscado para serviço, extremamente buscado para serviço, ou se é um eixo buscado para sua própria família e prosperidade pessoal e familiar, que é nascer, crescer, se reproduzir e morrer, ou se é de extremamente atividade intelectual, entrega e desenvolvimento do conhecimento e do saber. Então tem os eixos narrativos diferentes que a pessoa vai escolher. Ao longo da vida ela vai percebendo que ela escolheu, talvez. Então como fica essa relação entre o que eu vou fazer, o que eu vou contar, o que eu fiz, se o cérebro me colocou muito medo? Medo de errar e travar na hora de tomar as decisões e realmente fazer aquilo que vai ser contado depois. Então a gente vai continuar a partir daí, do erro como fonte de aprendizado. Um erro primário, o erro pela primeira vez. A partir do segundo momento que acontece aquele erro, já é uma recaída. Nós estamos aqui estabelecendo um erro reincidente chamado de recaída. E um erro primário como percepção do mundo. Daquele tipo de circunstância, aquele tipo de situação, um tipo de erro daquele. Eu já vou ter um background ali, uma formação, um aprendizado do que pode acontecer se eu errar de novo naquilo. Normalmente uma recaída ela vai tender a te tirar totalmente do seu propósito.
Porque se você já constatou que aquilo foi um erro, aquele tipo de padrão de comportamento, de atitude, entendam que procrastinação e não tomada de decisão também é decisão, também é atitude. Uma vez constatado que é erro e recaído, a gente atinge o nível mais extremo de desvio do nosso eixo. Já já vou dar exemplo. Mas se eu estou no meu propósito e eu me perco, tomo um tipo de atitude que vai me afastar completamente daquilo e não enxergo que aquilo é um problema, eu tenho que melhorar minha análise. Se eu enxerguei que aquilo é um problema, eu tenho por obrigação, pelo menos, prestar mais atenção. Porque qual é o preço de uma recaída? Como a gente se sente depois de uma recaída? 5 minutos antes de subir para fazer a live, tava com sede, tomei um copo d'água e comi um pedaço de panetone. Agora à noite. Mesmo sabendo e pregando e falando que carboidrato com gordura e tal, à noite não vai usar, o que mata a fome é proteína, e beleza, vamos pra cima, qualidade nutricional e tal. Por que a gente recai? A exposição tem uma certa contribuição? Tem. Porque se ele não tivesse ali na minha frente, provavelmente eu não ia comer. Eu não ia sair para comprar um panetone agora à noite. Só que onde fica a tomada de decisão? A tomada de decisão, ela pode lutar com essa exposição ao erro? Pode. Só que ela pode começar lá atrás, a tomada de decisão. Se fosse um ambiente onde não tivesse essa exposição ao erro, a recaída não aconteceria. Então, não estou dizendo que não era para eu estar aqui em casa, eu estou dizendo que é o seguinte: se fosse algo de extrema importância, que eu fosse ter um campeonato e iria medir percentual de gordura semana que vem, ia ser outra preparação. Essa semana estou fazendo jiu-jitsu todo dia, estou numa pegada nova e então, eu tenho bastante argumento para negociar comigo mesmo que tudo bem, aquilo lá. Só que se fosse em outra situação, teria sido uma recaída. Mas foi um pedaço. Uma recaída teria sido um panetone inteiro. Que eu sou muito capaz de mandar ver. Mas aí o que a gente sai, transforma em quê? A gente se transforma em quê numa recaída bem dada? Uma recaída bem dada mesmo, aquela que a gente é tentado a ela, a gente só tem tentação a algo que a gente já caiu uma vez. A gente tem tentação à recaída. Se a gente não caiu ainda, a gente não tem tentação. Por isso que, se pegar uma criança que nunca tomou cerveja, ela não tem tentação a tomar cerveja. Aí você pega um senhor que toma cerveja a vida inteira, tá tentando parar por algum motivo, e alguém toma uma cerveja na frente dele. Aquilo já tenta ele. Isso aí já é uma situação muito enérgica já para ele, já mais difícil de segurar. Vai tirando a gente do propósito. A gente esquece do nosso chamado com uma recaída, dependendo da recaída. Se a gente está falando de prosperidade, se a gente está falando de desenvolvimento da pessoa, trocar o chip e mudar a mentalidade dela. Se eu estou falando para família, para negócio, para isso e aquilo, aí eu montei uma empresa nova, montei um negócio novo,
Aí vou lá e perco 50 mil reais no cassino. Foi uma recaída, que uma vez eu perdi 5 mil reais quando eu tava começando uma empresinha, só que aí agora eu comecei a empresa e tal, não sei o que e tal. O cara vai lá e perde 50 mil reais no cassino. Acontece. Foi uma recaída. E abalou mais profundamente ainda a vida do cara. Uma recaída, às vezes, eu lembrei disso no Panetone, mas dá para extrapolar. Dá para pensar em traição, consigo pensar em dieta, traição, consigo pensar em jogo, consigo pensar em droga, talvez, bebida, tal. Impulsividade, falta de autocontrole, às vezes. Foda-se que a pessoa taca em alguma situação. São situações de recaída. Isso aí vai levar a gente a um conteúdo que eu queria tocar mesmo. Essa questão da análise, do que você está errando, e se você não consegue analisar, a falta de análise, de maneira propriamente assim, essa falta de análise pode continuar a gente em uma sequência, a gente entra tipo num looping de recaídas, tipo um ciclo vicioso que a gente não consegue sair às vezes. E 3, 4, 5, às vezes 2, mas vamos colocar algumas, vai, de 3 a 4 exposições nos quais os traumas são crescentes, porque uma recaída por tomada de decisão errada da pessoa, ela coloca aquilo num ritmo crescente de desgraça. Ela pode criar uma sequência de micro fracassos. Também não estou falando só de recaída, podemos falar de erro primário. O Ícaro colocou nos stories dele essa semana alguma coisa sobre uma sequência de erros que ele cometeu dirigindo. Uma sequência de microfracassos que levou a ele a uma criação de uma crença nova dentro da cabeça dele. Quando adulto, que a gente é mais propício, a gente tem mais tendência de criar umas crenças limitantes aí na fase da formação da personalidade, de 8, 10 anos, 12 anos. Agora, adulto, criar uma crença limitante dessa por, às vezes, uma sequência de microeventos, de 1, 2, 3 eventos, gera um novo bloqueio na vida da pessoa, às vezes. Eu já vi. Pai de família, 40 anos, mais ou menos, trabalhou 20, 25 anos na empresa, no ramo, em 2, 3 empresas na vida, sei lá quantas também. Trabalhou 20 e tantos anos num ramo lá e decidiu sair para empreender. Montou uma firma daquilo que ele fazia na empresa. E teve um prejuízo gigantesco. Arrumou sociedade errada, formou equipe que ele não conseguiu liderar, administração financeira com problema, capacidade de negociação reduzidíssima, porque ele era técnico naquilo, ele não conseguiu aprender habilidade de negociar, quebrou propriamente e voltou para trás e tá lá trabalhando de volta na empresa. Só que o que acontece? Será que ele tem coragem de sair e empreender de novo? Ou será que formou uma crença, deu um medo nele que vai ficar pro resto da vida? O que será que pode passar na cabeça de uma pessoa numa situação dessa? Essa sequência, às vezes foi uma vez só, às vezes duas.
uma questão pra gente aí, pra vencer esses bloqueios, é de que quando alguém tá convicto, quando alguém sabe o que acontece depois de uma sequência de eventos negativos, que é um evento positivo, a pessoa precisa aguentar. Quando alguém, outra pessoa sabe e ela consegue exercer uma liderança sobre o outro, uma inspiração, uma força de incentivo, algo que seja para contribuir. Um exemplo para contextualizar é uma mãe, um pai vendo o filho de 10 meses, 11 meses, é mais ou menos aí que a criança aprende a andar, caindo. E vai levantar para andar, pum, cai. Vai levantar para andar, pum, cai. Quantas vezes o pai e a mãe têm que ver a criança caindo até falar, viu, chega de cair, ó, não anda não. Vamos rastejar a vida toda agora. Isso é bem mais profundo do que parece. Quantas pessoas estão com medo de andar e vão rastejar a vida toda? Ou a mãe tem que perguntar para si mesma, falar pro pai e tal. Filho meu vai andar, vai cair até aprender a andar. Então, quando a pessoa tenta alguma coisa, na verdade ela está testando. Ela está se testando. Eu não gosto da palavra tentar. O verbo tentar é um verbo que induz a falta de compromisso com o resultado. O verbo tentar, ele induz a gente a não dar 100%. Porque a pessoa que está tentando, ela está embaçada ainda o resultado. Aquele resultado, o fim, ela não está enxergando. Ela está só tentando. Dificilmente quem tenta vai colocar 100%. Às vezes consegue. Mas consegue com 60%, com 70%, com 80%. E o que a gente está falando aqui é de erro, de medo de erro e coragem de acertar. Tem livro, Dr. Fabiano, Coragem para Vencer. Para vencer é fácil, né? Dentro do livro vai estar escrito lá que você precisa ter coragem para aguentar errar. Sabendo que depois do erro vai ter acerto. Em treinamentos de vendas, todo mundo tem as estatísticas. A cada 10 clientes que você conversa, que você apresenta o seu produto, vou dar uma estatística, um exemplo. A cada 10 clientes para esse produto, tal vendedor, tal, tem uma conversão de 2 vendas. O vendedor que já está informado disso, já fez análise da estatística dele, ele já está sabendo que aquela apresentação dele vai ser cumulativa nas 10 que ele fizer. Para não colocar a expectativa naquela venda, mas nas 10. E se nas primeiras 10 ele conseguir 2 vendas e na segunda vez que ele completar 10, de repente conseguir 3. Você já pensou que em 2 semanas diferentes a pessoa pode ter um incremento, pode ter uma evolução de 50% na taxa de conversão de uma venda de uma grande empresa? Por às vezes algum ajuste na apresentação? Às vezes uma mudança de mentalidade do vendedor? Na atitude? Vou falar Jordan Peterson hoje. Jordan Peterson.
princípio do boot cerebral matinal. Se eu vou virar de lado. Uma pessoa que está, vamos dizer, de pé. De pé assim. Ela está contemplando algo, ela está vendo, vamos dar um exemplo, está vendo um grupo de pessoas, ou está vendo assim, e ela está olhando assim, com o peito para frente, assim. Está nessa posição, assim. Cabeça erguida, peito aberto. Legal, bacana isso aqui tudo. Não passa coisa negativa na cabeça dela. Às vezes um hábito, um simples hábito de postura. Mudança de hábito tem a ver com evolução de mentalidade. Um simples hábito de postura, de estufar o peito e fazer uma análise, estou vendo alguma coisa e tal. Muda a atitude da pessoa. Você muda a atitude, você muda o resultado. Pensamento, sentimento, ação, resultado. Primeira live do ano. 4 segredos de 2021. Essa programação que a gente está falando de mental, ela pode ser corporal. Programação corporal interfere na mental. E a programação mental interfere na espiritual. Quem lembrar disso daí vai conseguir contextualizar. Vai conseguir fazer a ligação mais fácil desses temas que a gente está falando. Então, para recapitular, a gente começou falando hoje de erro e acerto, de teste. Isso inclui percepção, capacidade de análise para poder evoluir. A pessoa errar barato e errar rápido. Errar rápido para poder consertar logo o plano. E já põe para ação de novo. Então, resultado novo. E tudo mais. Essas contextualizações são imprescindíveis para manter o espírito inspirado no projeto. Saber que o erro faz parte. Essa questão da sequência de microfracassos gerando crença limitante em adultos. Isso o Ícaro contribuiu para mim essa semana. Muito. Muito. Programação de criança, cair e levantar. Você vai cair até você aprender a andar. Tem 2 jeitos de fazer. Você vai cair até se desistir ou você vai cair até você aprender a andar. Eu vou arrumar umas 2, 3 namoradas na vida. Se eu não conseguir, vou desistir, vou ficar solteiro. Ou eu vou partir para cima até dar certo. Até encontrar. Dá para contextualizar de muito jeito. Muito jeito. E essa motivação sempre, o motivo da pessoa, tem que estar muito claro. Só que aí eu tenho 2 abordagens diferentes. Eu tenho como forçar a pessoa a clarear o motivo dela. E aí ela pode resistir a isso. E pode ficar, mas eu não consigo, mas é muito difícil e tal, tudo. Ou eu já posso mostrar quais são as cartas do jogo logo no começo. O negócio é o seguinte. Só para quem sabe o que quer vai funcionar. Se não, valeu, tá tudo certo. Pode procurar outro grupo. Esse grupo, todo mundo aqui está sabendo o que quer. O que quer é esse caminho aqui de evolução. O grupo é esse. A evolução é essa. Tá bom pra você? Não tá, beleza, tudo certo. Porque os erros vão acontecer nessa direção, até os acertos virem dentro desse caminho. Então a gente tem que escolher onde estão os erros que a gente quer. Que tipo de erro que a gente quer ter.
Tem gente que não quer testar e errar até acertar cor de cabelo diferente. Tem gente que é o sonho delas. Eu quero testar a cor de cabelo diferente. Vou testar e mudar e acertar até ficar bom. Então, dentro do plano evolutivo de cada um, existe um conjunto de erros possíveis de acontecer. Para ela já ir sabendo. Quando ela já vai sabendo, quando erra, quando der o BO, não tem vitimismo. Não dá para reclamar. Isso faz total diferença. E para a pessoa começar a se questionar, vão 4 bônus aqui. Esses 4 bônus aqui vão ser muito legais. Para a pessoa começar a despertar. Então são 4 perguntas. Mas antes, para elas 4 fazerem sentido, perguntar se você sabe qual é a maneira eficiente de gerar uma opinião na cabeça da pessoa. É fazendo uma pergunta direcionada. Estimular no caminho correto. É uma pergunta bem intencionada. Se a gente está falando sobre transformação de mentalidade, a gente tem que falar sobre estímulos. Como é feito isso? Como eu entro na cabeça da pessoa? Você só entra na cabeça da pessoa pelo ouvido, né? Óbvio. Mas pelo olho também, vai, porque ela pode ler. Mas nós estamos falando de pergunta. Porque com uma opinião, com uma visão, ela pode se defender. Agora, com uma pergunta, aquilo estimula. Então vamos lá. Os bônus para a gente aguentar esses erros. Talvez os bônus sejam a parte mais importante da live. Porque quando a gente faz o estabelecimento de tudo o que acontece, dá uns exemplos e contextualiza para a nossa vida, de repente os últimos 5 minutos são os mais importantes. Eu tenho repetido isso aqui de vez em quando. Outra coisa que eu preciso repetir mais é o seguinte, para quem está achando que esse conteúdo está valendo a pena, esse bate-papo, essa sequência, que vai o ano inteiro, nós estamos num grupo aqui, que hoje tem, nesse horário aqui, está com uma pessoa assistindo. Então quem assistir fora do horário depois, se puder fazer o favor de pegar esse aviãozinho aqui e enviar essa live, essa gravação, para quantas pessoas puder, esses estímulos que nós estamos fazendo aqui podem alcançar mais pessoas, que é o intuito do serviço, é servir a mais pessoas. Vamos lá então. Como é que a pessoa vai ter força? De onde vai vir a força para aguentar tudo isso? Todos esses erros até chegar em cada acerto nosso de cada dia? Vamos supor que a pessoa queira viver numa rotina de 1 acerto por dia, ela tem que errar 10 vezes ao dia? 5, 4, dependendo da estatística dela. Ela vai precisar de força, ela vai precisar de um pacote de energia diária. Isso vem da mentalidade dela. A mentalidade dela nós vamos conseguir ajudar a evoluir com 4 perguntas muito interessantes, que são perguntas a se ponderar. Essas perguntas foram valiosas para mim, eu quero que elas sejam valiosas para vocês. A primeira pergunta é a pergunta por quê? Por que tudo isso? Acabou de me mostrar o plano inteiro do que eu tenho que fazer, aonde está a sequência de erro, onde eu vou me lascar durante o caminho, no processo de lapidação puro da palavra, se lascar. Por que isso? Às vezes essa pergunta serve para a gente escolher o caminho.
por este tipo de resultado. Ah, não, então não é esse. Vamos ver por outro, tal. Que tipo de evolução eu tenho? Ah, no outro, tal. Insights, contextualizações, sejam livres para viajar nisso aí. Foi a primeira pergunta. Por que tudo isso? Por que fazer esses erros? Por que aguentar o tranco? Por que fazer live 11h30 da noite e fazer check-in do CrossFit no outro dia 6, aí tem que acordar às 5h30? Por que tudo isso? A melhor resposta para a primeira pergunta é a segunda pergunta. Vamos lá. Por que não tudo isso? Oh, mas como assim? Por que eu tenho que fazer tudo isso e me lascar? Aí a pergunta, mas por que não fazer tudo isso? Qual o problema em fazer tudo isso? Sendo que já está no plano todos os erros e estatisticamente a quantidade de acerto compensa os erros e tudo beleza. Por que não? Qual o problema? É só trabalho, é só serviço, é só dor de cabeça. De trabalhar, de se esforçar, de evoluir, ninguém morre. Por que não? É a pergunta que responde a primeira, é a segunda pergunta. Por que não tudo isso? Sendo que eu escolhi o caminho. Sendo que eu quero aquele tipo de padrão de resultado. E outra, se eu não quero, por que eu estou nesse caminho? Aí volta na primeira. Estou sendo honesto comigo em falar o que eu quero para mim mesmo? Em decidir? O que é uma decisão? A decisão você não consegue saber se você decidiu ou não enquanto você não pôs em prática. Você não consegue saber se é uma decisão ou não enquanto não for em prática. A decisão que não foi colocada em prática, ela chama promessa. E promessa é igual a dívida. Decidam com quem é a dívida. Terceira pergunta do bônus. Por que tudo isso, né? Por que não tudo isso? Sendo que dá para aguentar e tal. Sendo que a ideia é boa, sendo que o contexto de esforço, de trabalho, de serviço, tudo aquilo e tal, fortalecimento, emagrecimento, desenvolvimento pessoal, liderança em empresa, em família, ter filho, relacionamento. Vamos lá, terceira pergunta agora. Agora virou pessoal o negócio. Terceira pergunta. Por que não você? Ó, o dedo apontado, ó. Por que não você passar por todo esse processo de lapidação, de exercício, de dieta, de desenvolvimento de linguagem, de comunicação, aprendizado? Por que não você? O que você tem que você está querendo se poupar? Isso é uma pergunta que foi feita para mim, que mexeu muito comigo. Eu estou só repassando. Faz de conta que eu estou conversando comigo mesmo. Não quero transformar ninguém, não. Eu quero é me transformar. Por isso que eu estou aqui. Se eu não tivesse aqui, se eu não tivesse assumido esse compromisso, eu não estaria me transformando. Entendam. Tô falando isso aqui, minha orelha está mais perto da minha boca do que as suas. E eu tô escutando mais isso aqui. Tem a explicação, vai, para ser técnico. Tem a pirâmide do aprendizado, a linha, a sequência do aprendizado lá. E fala que o último nível do aprendizado é quando a pessoa está ensinando. Quando ela aprendeu suficientemente que ela, de uma maneira que ela consiga explicar. Então eu estou me aproximando do último nível de aprendizado daquilo que eu estou falando. E se eu estou falando algo que eu estou colocando em prática, cuidado com quem quiser argumentar, porque aí não vai ser uma opinião. Aí vai ser uma história. Está sendo uma narrativa do que eu estou fazendo comigo. Praticamente incontestável.
A gente pode contestar aplicabilidade no outro. Se vai servir para o outro ou não. Para isso que existe a contextualização, para gerar identificação, para gerar insight e a pessoa adaptar para a vida real dela. Quarta pergunta do bônus para ir dormir. A primeira pergunta foi por que tudo isso? Todo esse circo armado aí. A segunda foi por que não? Então, se a pessoa está com medo ou o quê? Terceira, por que não você? Já que você está vendo que o negócio tem um propósito de prosperidade. O projeto em questão. Aí cada um coloca o seu projeto. Eu estou deixando em termos genéricos. E a quarta pergunta, que é a que desperta a gente para se mexer. A quarta pergunta fala: por que não agora? O que te impede de começar alguma coisa hoje? Nem que seja o primeiro passo, que é a decisão. Por que não agora? Realmente você acha que tem todo o tempo do mundo, podendo não acordar amanhã? Por que não agora? Mais do que hoje, agora. O processo de decisão começa agora. Logo depois planejamento, depois iniciação, depois resultado. Aí o último, evolução. Aí vai. Essas 4 perguntas que eu estou repassando até hoje fazem um efeito de inspiração em mim que me ajuda muito na comunicação. Inclusive no processo de evolução da qualidade da comunicação. Porque a modelagem das pessoas que eu tenho como modelo, né? A modelagem que eu faço me puxa para melhorar a qualidade. Me arrasta, é um imã. Despertar do senso de urgência com essas 4 perguntas do bônus, a gente gera uma sequência de erro, acerto e evolução, que nada mais é do que a análise dos resultados, e vão levando a gente, arrastando a gente pro desenvolvimento pessoal. Crescimento como pessoa. O caboclo virando gente. O homem virando homem. A mulher sendo o papel de mulher. Mais humano. Mais humano. É o que está diferenciando a gente dos animais. Evolução. Não viver de instinto, que é uma condição. Viver por decisão de aprimoramento e tudo mais. Quando a gente vive em sociedade, a gente ainda tem um degrauzinho um pouco acima, que é a questão do desenvolvimento para o propósito do grupo. Isso é algo chamado liderança. O mundo precisa de mais líderes, e líderes melhores, e líderes mais adaptados às condições que cada dia são mais adversas e mais variáveis. Líderes mais flexíveis, mais versáteis, mais ágeis nas transformações, com maior capacidade de alcance. Tem muita coisa a ser analisada. Só que tem um problema. Pensou demais, não age. Então, vou repetir só a última pergunta do bônus para fechar. Se você vai evoluir na vida, por que não começar isso agora? Como anda o seu projeto de evolução pessoal? Essa é a filé. Até amanhã.